Oi, amigas! Como vocês estão? Sejam bem-vindas à minha baguncinha. Vocês podem reparar que no vídeo de hoje temos roupa no chão, temos coisas em caixas, temos muitas bagunças e um café da manhã que eu acabei de fazer. E o meu roupão. Quem tava com saudade de eu vestir nesse roupão que vocês vivem falando que tá na hora de eu dar ele? Não vou dar. Enquanto ele estiver bom e me fazendo feliz, ele vai continuar aparecendo por aqui. Cara, eu tava com saudade das minhas roupinhas, hein, que estavam empacotadas. Caso você não esteja entendendo nada do que eu tô falando ou o que eu tô fazendo aqui de roupão, e principalmente que lugar é esse, sejam bem-vindos à minha nova casa. Eu cheguei em Vancouver. Sim, eu tô muito feliz que eu finalmente tô aqui e que a gente finalmente tá na nossa casinha. Léo tá trabalhando agora e eu falei, cara, ao invés de eu ficar perdida no meio dessas caixas, sem conseguir produzir, sem conseguir fazer nada, porque, gente, eu travo, é impressionante como eu não consigo fazer as coisas enquanto, sei lá, minha vida não estiver organizada. Falei, vou gravar um vídeo assim mesmo, vou fazer um cafezinho, conversar com a galera e fazer um cá entre nós, um pouco diferenciado. Então cheguem mais perto, agora que vocês já viram os meus arredores, eu quero mostrar pra vocês um negocinho que é uma das coisas que tá me deixando bem feliz aqui nessa casa. Minha janela tem privacidade. Cara, tem um pinheiro gigantesco e tem pinhas nele. É pinha que fala? Tentar dar um zoom. Ó, vocês conseguem ver aqui as pinhas? Bem em cima do meu dedo, ó. Olha que fofinhas. Caramba, que zoom poderoso, hein? Enfim. Ops. Vocês caíram? Enfim, eu cheguei em Vancouver, né, gente? Finalmente, depois de uma semana de adaptações aqui. Na verdade, uma semana desde que eu cheguei, né? A gente ficou hospedado na casa dos amigos do Léo. Se vocês não viram ainda os vídeos que a gente lançou no nosso canal de vlogs, faz favor, se inscreve lá. A gente já lançou o vídeo da minha chegada aqui. A gente vai mostrar o tour desse apartamento. Os vídeos mais lifestyle vão ficar lá. Os vídeos mais conversa e reações e opiniões vão ficar nesse canal aqui. E a gente mostrou que a gente tava ficando lá, né? Então a gente ficou dormindo na casa dos amigos do Léo. E durante o dia eu vinha aqui organizar as coisas. Porque, cara, eu não sei se vocês sabem, mas o Léo fez toda a função de moving out, né? De, tipo, tirar as tralhas dos nossos antigos apartamentos e colocar tudo na garagem do trabalho dele. Ficou lá 5, 6 meses, tudo trancado. E as coisas pegam cheiro, né? Pegam poeira, então eu ainda tô um pouco incomodada com os cheiros das coisas, então a gente tá deixando arejar. E por conta disso a gente tava dormindo na casa dos amigos dele enquanto a gente arrumava e limpava as coisas, porque, cara, só de falar me dá rinite. Tipo, uma das coisas que mais me impressiona é que quanto mais eu arrumo, mais coisa parece que eu tenho. A gente tem um armáriozinho desse tamanho, que a gente vai ter que dividir em 2. Então, muitas coisas minhas, tipo, de inverno, que a gente não vai usar agora, inverno pesado, que eu digo, né? Porque frio, às vezes faz um frio bem intenso aqui, então sempre tem que ter um casaquinho. Agora, os grandões, aquelas super puffers, a gente guardou tudo em mala. A gente guardou, tipo, coisa de snowboard, coisa de camping, todas essas coisas que a gente não vai usar no nosso dia a dia, a gente vai descer pro storage, que é um espaço que normalmente tem aqui nos prédios no Canadá, principalmente quando o prédio é pequeno. Prédio não, né? Os apartamentos são pequenos, você aluga um espacinho. O nosso é até grande, assim, tipo, vai caber todas as nossas coisas e ainda sobrar um espaço, eu espero. E assim, adaptações, né? Tipo, fiquei 6 meses no Brasil, com as minhas coisas sendo lindas, maravilhosas, feitas, e minhas roupas apareciam passadas e limpas na minha cama. E agora eu voltei pra realidade. No meu antigo prédio, por conta do apartamento ser relativamente pequeno, era maior que esse, mas era pequeno também, a lavanderia, né? Então, máquina de lavar, máquina de secar ficava fora do apartamento. Então, tem, tipo, uma salinha no prédio para isso. No Brasil é muito comum também em apartamentos, tipo, estúdio. E aqui é a mesma coisa. E adivinha, se na primeira vez que eu fui usar a lavanderia, eu levei, tipo assim, as coisas mais pesadas possíveis, né? Que tava com cheiro de fechado que a gente precisava usar. Então, roupa de cama, toalha, cobertor. Gente, esse cobertor aqui, ó. Ele me deu um trabalho. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele era muito pesado, ou eu não sei se a máquina ou o prédio é novo demais para não suportar a quantidade de máquinas que eu liguei. Tava vazio, assim, parecia que eu era a primeira pessoa que tava usando aquela lavanderia. Liguei 5 máquinas, tá. Aí, super moderno o negócio, eu recebo notificação no celular, tipo, a máquina de lavar é via Bluetooth. Você conecta o aplicativo do seu celular, enche lá as máquinas, coloca o número da máquina que você encheu, tem que pagar, né, essa é a parte ruim. E aí você recebe, tipo, notificações no seu celular e tal, beleza, vim aqui pra cima, eu falei, vão me avisar, né, quando a máquina estiver pronta. Tá bom. Me avisou que a máquina estava pronta. Quando eu desci, a lavanderia inteira estava alagada. Alagada. Tudo blackout, tipo, tudo apagado, nenhuma máquina ligada. E aí eu fiquei lá esperando, tipo, ai meu Deus, vou ter que... Tipo, mal cheguei, já vou ter que resolver burocracia em inglês, né? Ai, gente, eu tenho uma preguiça de falar inglês. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu tenho preguiça de falar inglês, mas se eu morando no Canadá, vou ter que resolver as burocracias em inglês.
Beleza. Quebrou a máquina de lavar, chamei uma menina que eu vi lá na recepção. Eu não entendi direito se ela trabalha aqui ou não. Eu acho que sim. Ela ligou pro pessoal da administração do prédio. O pessoal da administração do prédio falou que basicamente eu tinha que ligar pra empresa de máquina de lavar, porque até onde eu entendi, tipo, as empresas que colocam, né, esse espaço nos prédios. E aí eu liguei lá na empresa, ninguém conseguiu me ajudar muito bem, não. Eles falaram assim, olha, a gente te reembolsa, né, o que você gastou, mas assim, 7 dias úteis pra alguém aparecer aí e consertar. Aí eu falei assim, sério? Gente, imagina eu com esse cobertor que tava encharcado, pesando 10 toneladas, mais várias outras toalhas e cobertores e roupa de cama. Ai, ó, comecei a passar a primeira humilhação no prédio, né? E resolvendo tudo isso em inglês, então, ó, pelo menos essa parte do querer evitar falar inglês já saiu de mim. Que é burocracia atrás de burocracia, né? Quando você tá se mudando para um prédio novo. Então, tive que resolver parada da internet e tudo isso a gente resolve pelo telefone. Nessas horas que eu fico pensando, caramba, quem chega aqui sem falar nada de inglês acaba tendo dificuldade, eu acho que não de falar, de se comunicar, mas pelo telefone você não tem a body language, né? Você não consegue fazer as suas mímicas, você não consegue mostrar um Google Tradutor, então o listening tem que estar afiado, e eu julgo que o meu listening ainda tá bom, apesar de tanto tempo parada, né, não praticando meu inglês. E eu sinto que no Canadá é muito assim, tipo, beleza, eles às vezes são devagar, às vezes os processos burocráticos, eles são via fax, às vezes. Sim, mas nesse processo de tipo assim, se você tá insatisfeito com algum serviço, se você comprou algum produto e você até vestiu e falou assim, cara, não gostei, não caiu tão bem quanto eu esperava, não era do jeito que não é o tamanho que eu quero, é muito fácil trocar. Eles são muito sensatos com relação a isso. Eu nem precisei falar que eu queria um reembolso para ele, já sugeri o reembolso. Então, nessa parte eu acho eles muito sensatos e práticos, sabe? Tipo, compreensivos. E eu não acho que é em qualquer lugar do mundo que as coisas são tão práticas assim. Mas vocês sabem quem é muito prático nessa questão de devolução? A Insider Store. É claro, parceira do nosso canal. Vocês sabem que o Dia dos Namorados tá chegando. E que agora eu estou morando com o meu namorado. E eu fui desafiada a encontrar um presente que fosse a cara do Léo, que eu achasse que ele fosse usar aqui no Canadá também, né? E principalmente que servisse nele. E como ele já ganhou coisas da Insider, que a gente usou até na nossa viagem de premiação lá pra Bahia, e ele amou, eu falei assim, não, beleza, ele já tem as coisas de verão, mas e as coisas de inverno? E eu entrei no site da Insider, comecei a fuçar a seção masculina, que não é uma seção que eu acesso tanto, né? Quando eu mostro aqui as peças pra vocês, tipo esse skin cropped que eu tô usando aqui, é uma peça feminina, né? E eu uso PP. Quando você vai comprar pra outra pessoa, por mais que seja o seu namorado e você saiba, né, as medidas, a altura dele, eu fiquei tão confusa e também foi um novo universo a ser explorado. E nesse universo eu encontrei o Heavy Hoodie, que é um casaco tipo moletom muito lindo, eu amei a paleta de cores, a parte mais difícil foi escolher a cor pra ele. E depois que eu escolhi, eu falei, meu Deus, beleza. E escolhi a cor, mas e agora? Qual que vai ser o tamanho? Porque o Léo, quando eu vou comprar roupa pra ele, às vezes é M, às vezes é G e às vezes é GG. Só que na Insider é muito fácil. Lá no site, você vai escolher lá a peça, né, que você quer comprar e tem uma opção logo embaixo das cores que tá escrito descubra o seu tamanho. E dentro dessa opção tem o provador virtual, onde você coloca lá, né, as medidas básicas que você sabe sobre a pessoa. Tem a tabela de medidas corporais, que te ajuda a escolher ali o tamanho ideal, apesar das peças da Insider já serem moldadas para ficarem confortáveis e proporcionais em vários tipos de corpos. Mas se mesmo clicando nessas duas opções você ainda tiver na dúvida, ainda tem a tabela de medidas da própria peça, onde você compara as medidas do produto da Insider com um produto semelhante. É muito difícil errar, mas eu sei que vocês devem estar pensando, meu, beleza, as minhas medidas eu sei. Mas as medidas do meu namorado, ou da minha namorada, do meu parceiro, da minha parceira, nem sempre a gente acerta. E eu digo mais, às vezes a gente acerta, mas a pessoa é um tipo de pessoa, tipo eu, por exemplo. Tem alguns tipos de roupa, tipo casaco, que eu gosto que eles sejam oversized. Então, tipo, as pessoas compram PP pra mim e eu não gosto. Eu gosto de casaco grande. Às vezes você compra uma camiseta pro seu namorado e ele gosta daquelas camisetas mais apertadas, apesar do tamanho dele ser M, ele gosta de usar P. Então também depende do gosto da pessoa. Então se você tá receoso de comprar um presente pra pessoa e a pessoa não gostar, não tem problema, porque a política de troca deles é super fácil, padrão Canadá, sem burocracia e sem frescura. E eu vou mostrar aqui o presente que eu vou dar pra ele. Aqui, gente, o Heavy Hoodie dele. Lindo, maravilhoso, nessa cor, chama Brown Wood, tipo marrom amadeirado mesmo. Eu amo esse detalhe aqui da etiqueta, ó.
Insider. Eu acho que ele vai amar. Eu com certeza vou querer roubar também um pouco dele. Às vezes adoro roubar as roupas dele. E eu acho que aqui no Canadá ele vai usar bastante. Vamos ver se ele vai gostar? Eu vou colocar ele dentro da bolsinha da Insider. Aqui, ó. Já já ele tá chegando, eu mostro pra vocês o que ele achou. Serrote? Meu Deus, olha as coisas que aparecem aqui em casa. E aí? Fez a função hoje, né, amor? Trabalhou bastante. E agora, olha isso aqui, gente, tá acontecendo. Ele tá limpando. Tá quase pronta já, né? Sabe o que você merece? Uma cerejinha. E sabe o que você merece também? O quê? Um presente. Nossa, que chique. Você sabe do que é esse presente, amor? Do que é? É. Como assim do que é? Qual é a ocasião? Uai, não. Dia dos Namorados, você esqueceu que no Brasil é Dia dos Namorados? Não, dia tá chegando, 12. né? De junho. Sim. É 12 de junho, né? Olha que bonito, que chique essa embalagem. Você viu? Que isso? Presentinho da Insider de Dia dos Namorados. Heavy Hoodie. Nossa, olha. Será que serve, gente? Meu Deus, que top. Ó, desfilando pra gente. Serviu certinho, hein? Serviu certinho. Deixa eu ver na manga. Legal. Ficou ótimo, hein? A manga, ó, ficou muito boa. Gostou? Nossa, Você viu adorei. aqui o detalhezinho? Chique. Né? E qual que é o cupom? O cupom é Cacá Souza. É, pra ter um descontão aí pra vocês conseguirem o presente de Dia dos Namorados ou Namoradas, pros parceiros de vocês. E também tem um link aqui na descrição, né? É, Só gente, entrar. vocês clicarem no link da descrição, o cupom já é aplicado automaticamente, não precisa se preocupar com isso. Gostou? Adorei, nossa, muito bom, já vou usar agora. Bora exibir lá fora esse Aham. Heavy Hoodie? E aí, meu amor, conta pra gente como tá sendo essa volta pro Canadá, tá gostando? A cidade é simplesmente maravilhosa. A vista que a gente tem do nosso apartamento, o solzinho da manhã, de tomar um cafezinho olhando para aquela montanha. Assim, eu amo o Brasil, não tem como não falar que eu tive dias maravilhosos, meses maravilhosos com a minha família, mas tá de volta pra rotina, voltar a treinar, ter o meu espacinho, não ter as minhas roupas todas em malas, né? Colocar tudo em gavetinha, essas coisas. Ah, é isso, tipo, morar com meu namorado lindo, maravilhoso. Sei lá, tipo, uma sensação de que eu tô mais madura, uma sensação de que, né, que é a realidade, na verdade, eu não sou mais estudante, então, apesar de eu estar na mesma cidade que eu tava no ano passado, é uma sensação diferente, porque a gente tá em outro bairro, é outra vibe, né, é a mesma cidade, né? Mas eu estou em outro lifestyle, é muito louco. Olha esse parque, mostra pra eles. Ali tem quadra de basquete, tem playground pras crianças, muito bom, muita natureza, muito verde, né? Não, eu tô amando, é tipo vida nos subúrbios, sabe? Tanto eu quanto o Léo, a gente não cresceu em São Paulo, na cidade em si, a gente cresceu nas cidades aos arredores de São Paulo, e sempre foi normal pra mim ter que me locomover, morar longe da faculdade, morar longe do trabalho. Quem também não viu essa surpresa, Léozão apareceu lá no aeroporto, dirigindo um carro. A minha reação tá estranhíssima no vlog que a gente postou, porque eu não achei que era verdade. Eu fiquei lá dirigindo com ele a todo momento, esperando ele falar que era zoeira, mas não é verdade. A gente tem um carro, então essa sensação de dirigir aqui no Canadá tá sendo muito diferente, porém ao mesmo tempo familiar, porque eu sempre fui uma pessoa que morou longe dos grandes centros. Parece que você tá redescobrindo a cidade, né? Não, super, eu tô super redescobrindo. Tipo, eu era uma pessoa que ficava ali no centrinho, em downtown. A minha vidinha era ali, né? Tipo, no máximo pegava um metrô e até Kitsilano, na praia. Mas eu não tinha explorado a grande Vancouver e essa vida mais pros bairros residenciais, mais família. E é tudo muito lindo, né, gente? Aqui, a cada 5 minutos que você anda, tem verde. Tem um parque, tem, tipo, área de lazer. É aquilo que as pessoas falam sobre qualidade de vida, que é muito verdade por conta da estrutura da cidade. Tipo, mano, entrega demais. E pra você, amor, como é que tá sendo essa volta? A vida, eu tô curtindo muito, tô bem legal. Tô bem feliz, né? Que a gente achou um apartamento nesse bairro. Eu já tinha morado aqui e eu sabia que você ia gostar. Tô muito feliz que você tá curtindo. E como é que tá sendo dividir apartamento comigo? Fala a verdade. Não, ontem eu cheguei e a gente acabou de se mudar, né? Então as coisas estão se ajeitando. E eu fui tomar banho e eu, amor, vou usar a sua toalha, é isso? Você falou, não, olha no armário. Fui abrir o armário, as toalhas todas enroladinhas, assim, pegar do hotel, Você não sério. Tava mais acostumado com isso, não tava acostumado né? com Como isso. é bom morar com uma mulher? Nossa, fala sério. é muito bom, super recomendo, gente. E quem não é inscrito no nosso canal de vlogs, já se inscreve lá. A gente já gravou bastante coisa pra mostrar pra vocês. E acreditem ou não, agora são 8h30 da noite, olha como é que tá.
Que maravilha. Finalzinho de tarde aqui em Vancouver é maravilhoso, né? Esse começo de summer. Eu tô adorando. Você tá curtindo, amor? Muito gostoso. Eu tô amando essa sensação aqui de que parece que são 3:30 da tarde, mas na verdade são quase 9 da noite. Qualquer tipo de promessa que aqui você vai entrar e você vai ganhar dinheiro, o cara vai abraçar, o cara Não adianta você falar, mas você pode se não tá viciar. racional. Tô aqui assistindo a CPI das Bets, na verdade, o podcast sobre a CPI das Bets do Inteligência, e cara, tá muito interessante, só que eu acho que eu me distraí demais. E eu encontrei isso aqui no No Frills da Broadway, gente, quem mora em Vancouver. Tem tapioca, várias coisas dessa marca aqui da terrinha, tem arroz Tio João, feijão Camil, tem muita coisa de marcas brasileiras, né? Que eu não tinha visto em mercados grandes, e aí eu tô tentando fazer minha própria receita com umas coisas vegetais, só que, meu, ficou muito seco. Oremos. E aí, antes de assistir o podcast, eu tava dando uma fuçada num grupo que chama Brasileiras em Vancouver, que é só pra mulheres, né? E eu falei, cara, acho que eu vou dar a dica lá no canal pras meninas que estão chegando aqui. E às vezes a gente sente essa falta, sabe? De ter uma rede de apoio no nosso dia a dia. Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente quem vem estudar ou quem vem sozinha, a gente acaba tendo que recomeçar do zero. Eu tô tendo o privilégio de voltar para um lugar que eu já morei. E mesmo quando eu vim pela primeira vez, eu já tinha conhecidos aqui. É muito diferente quando você chega sem ninguém. E aí eu tava nesse grupo pra procurar manicure, gente, porque olha o estado da minha unha. Todas as minhas unhas quebraram nessa mudança e nessa arrumação toda. Eu acho que até pelo clima, tipo, eu sinto que tá tudo bem ressecado, assim. E aí fui achar umas brasileiras, né, que o pessoal acaba anunciando, né, os trabalhos nesses grupos do Facebook, que são muito bons pra quem mora fora. Eu sinto que todos, desde o Brasileiros em Vancouver, Vancouver Girls Ask, Brasileiras em Vancouver, todos eles são bem úteis, mas o Brasileiras em Vancouver tem um que a mais, porque é só pra mulheres, então a gente acaba compartilhando dicas e tudo mais, e dentre essas dicas a galera divulga, né, os próprios trabalhos. Então eu achei manicures, eu achei meninas que fazem depilação brasileira. Esses serviços de beleza que a gente acaba sentindo falta aqui, achei interessante dar a dica, principalmente porque teve um post que, cara, ele me chamou a atenção, principalmente porque quando a gente chega sozinha aqui num país novo, a gente sente saudade de amigas. Como eu tava falando com o Léo, agora vai chegar o verão, a melhor estação do ano, e muita gente, quando tá sozinha num país e demora um pouco pra fazer amigos, acaba deixando de fazer coisas legais, acaba deixando de fazer atividades ou de, tipo, aproveitar a vida lá fora porque tem receio de fazer coisas sozinho. E tinha um post nesse grupo de uma brasileira chamando mulheres pra fazer coisas, tipo, meu, quem tá de bobeira aí? Vamos aproveitar o verão juntas? Vamos fazer um piquenique, vamos fazer um hiking, vamos fazer, tipo, alguma atividade ao ar livre pra aproveitar o tempo que tá gostoso agora, porque pra quem mora no hemisfério norte, né, vocês sabem que tem cidades que o clima é bem mais hostil, assim, bem mais frio. Vancouver é mais ameno, mas mesmo assim, sabe? E aí eu achei tão legal, porque tinham várias pessoas respondendo e, tipo, meninas que não se conhecem, que vão passar a se conhecer, porque vão romper essa barreira, sabe? De, tipo, ir sozinha pra um rolê, conhecer outras brasileiras que estão na mesma situação. Então, cara, a minha dica aqui nesse vídeo é meninas que acabaram de chegar, seja na cidade que você tiver. Tô falando de Vancouver porque é onde eu tô, mas tem esses grupos em qualquer lugar do mundo. Quando eu morei na Austrália, tinha lá brasileiros na Austrália. E deve ter brasileiras na Austrália. E, cara, amizades reais surgem desses grupos, né? Porque é você saindo pra fazer atividade, vivendo, passando por coisas juntas que você cria laços. E eu confesso pra vocês que me deu até uma vontade de criar um encontrinho. Só que eu tava muito receosa de falar aqui no canal, porque eu não sei se eu tenho, tipo, um pouco de receio de ninguém aparecer, eu tenho um pouco de receio de, tipo, tomar essa responsabilidade pra mim, mas eu tô sentindo uma necessidade de, tipo, eu recebo tantas mensagens de meninas que moram aqui em Vancouver e que eu acabo não conseguindo responder porque a DM que, tipo, passa e acaba ficando pra baixo. E eu acabo perdendo, sabe, a mensagem que, cara, e se a gente fizer um encontrinho nesse verão? Tipo, um hiking, sabe? Não precisa ser uma coisa awkward, assim, da gente se encontrar na praia e fazer uma dinâmica de grupo. Tipo, não. Vamos fazer um hiking, vamos fazer alguma coisa diferente. Tipo, sei lá, às vezes eu sinto que eu tenho um papel como comunicador aqui que eu poderia usar ele pra algo maior, assim. Tipo, ajudar as pessoas na vida real e não só no virtual. Tipo, não só nessas ideias que a gente troca aqui. Então eu vou deixar um comentário fixado, vou fazer um teste. Quem tiver interesse, escreve lá embaixo que tem interesse. E aí eu vejo o que eu faço. É só uma ideia, tá? Mas eu acho que seria bem interessante. E agora eu acho que eu joguei leite demais. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aqui. E é isso, gente. Sejam bem-vindos a mais uma temporada Canadá. Eu tô bem animada com essa nova fase. Eu espero que ela traga coisas boas. E é isso. Um vlog mais de atualizações. E bora colocar essa gororoba aqui pra assar, pra ver se deu certo. Um beijo e até a próxima.